Olá, trilheiros e trilheiras! Hoje nós vamos estudar o informativo 1033 do STF e o primeiro julgado que nós iremos analisar diz respeito à possibilidade ou não de que uma norma estadual obrigue as empresas prestadoras de serviço de internet móvel e também banda larga a apresentarem na fatura mensal gráficos sobre o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e envio de dados pela rede mundial de computadores. Então, a norma impugnada é a lei de número 11.201 de 2020 do Estado do Espírito Santo, que traz uma disposição justamente nesse sentido. Ou seja, essa norma, ela obrigou as empresas prestadoras de serviço de internet móvel e banda larga a apresentarem na fatura mensal gráficos sobre o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e envio de dados pela rede mundial de computadores. E a dúvida que surgiu diz respeito à constitucionalidade dessa norma. Será que os estados eles possuem competência para legislar sobre essa matéria? Ou será que essa matéria ela diz respeito às telecomunicações, que, como nós sabemos, é de competência privativa da União? Bom, e o STF decidiu pela constitucionalidade dessa lei estadual do Espírito Santo. Então, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, na verdade, a lei ela traz normas sobre direito do consumidor, que, por sua vez, admitem regulamentação concorrente pelos Estados-membros, conforme dispõe expressamente a nossa Constituição Federal, no artigo 24, inciso 5º. Portanto, o fato de essa norma trazer a representação da velocidade de internet por meio de gráficos, conforme a obrigatoriedade imposta às empresas de telefonia, ela não diz respeito à matéria específica de contratos de telecomunicações, que, como eu disse, é de competência privativa da União, conforme dispõe o artigo 22, inciso 4º da nossa Constituição. Ou seja, esse serviço ele não se enquadra em nenhuma atividade de telecomunicações definidas pelas leis 4.117 e 9.472. Vejam que essas leis elas trazem alguns dispositivos acerca daquilo que se considera como uma atividade de telecomunicação. E dentre esses dispositivos, nós não temos referência ao serviço hora analisado, ou seja, a obrigatoriedade de apresentação por parte das empresas prestadoras de serviço de internet móvel e banda larga de gráficos na fatura mensal com o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e envio de dados pela rede mundial de computadores. Portanto, não se tratando de matéria de atividade de telecomunicação, não há que se falar em eventual competência privativa da União. Ao contrário, conforme é ressaltado pelo STF, a matéria diz respeito ao direito do consumidor, cuja competência para a regulamentação é concorrente também aos Estados-membros. E ainda, o STF ressaltou aqui que a intervenção estatal no domínio econômico para a defesa do consumidor, ela é legítima e tem fundamento expresso na Constituição Federal, conforme o artigo 170, inciso 5º da nossa Carta Magna. E ainda, também não há que se falar em eventual violação ao princípio da livre iniciativa, porque esse princípio ele não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor, salvo situações absolutamente excepcionais, mas que não é o caso, mas que não é a situação do caso ora analisado pelo STF. E aí, então, com base nessa linha de raciocínio, o plenário do STF julgou improcedente o pedido que foi formulado numa ação direta de inconstitucionalidade e declarou, portanto, a constitucionalidade da Lei 11.201 de 2020 do Estado do Espírito Santo. E assim, então, nós finalizamos esse primeiro julgado, continuamos na sequência.